Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de salsar. tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Benefício trabalho que Deus fez para eles abençoar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se a fazer o bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve preservar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Glória a Deus. Irmão, pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Que palavra, né, irmão? Aleluia. Que revelação de Deus para nós. No estudo bíblico, Jesus ele fala, né, para Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E olha que importante é para a nossa vida a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para nós como uma luz que revela a verdade e revela o engano. A palavra de Deus para nós é uma revelação de algo que vai jogar por terra a nossa angústia. Aleluia. Porque vejamos aqui, aleluia. Ontem, o diácono Carlos falou algo tremendo, sendo usado pelo Espírito Santo. Falou que nós não temos nada. E eu guardei aquilo ali comigo. Aleluia. Porque eu já vinha refletindo sobre isso. Realmente, nós não temos nada. Quando achamos que temos, quando perdemos, ficamos frustrados. E aí que está o perigo. A frustração, irmãos, ela tira o nosso foco, ela nos distrai. Qual é o nosso foco? O que somos? Ímpios ou cristãos? Perversos ou servos de Deus? O que somos? Mundanos, aleluia, ou somos justos? Somos carnais ou somos espirituais? Aleluia. Então, irmãos, aleluia, quando nós reconhecemos que não temos nada, as coisas mudam. Por quê? Porque a nossa mente, aleluia, perspectiva e propósito muda. Porque se a gente achar que tem alguma coisa, eu construí uma casa, eu tenho uma casa. Eu tenho um carro, eu comprei um carro, é meu. E quando alguém roubar? E quando der um defeito? Aleluia. Eu tenho um amigo
que esse amigo tinha um negócio. Só que infelizmente esse negócio não permaneceu de pé, caiu. Esse amigo, muito frustrado com isso, me ligava e ele se lamentava comigo. Algumas pessoas estão entendendo o que eu estou dizendo. E aí, eu, pela misericórdia do Senhor Deus me dando muita sabedoria, porque eu reconheço que não era de mim mesmo aquela sabedoria, porque eu, sendo espiritual, eu sou espiritual pela misericórdia de Deus, e se não for pela misericórdia dele, eu sou carnal e mundano e terreno e de mal a pior. Mas pela misericórdia do Senhor, né, a gente se esforça um pouquinho, Deus dá graça, e a gente não fica focado nas coisas da terra e foca em Deus. Aleluia. Aí a gente se torna espiritual, a gente foca em Deus. E como que eu poderia dar a uma pessoa do mundo carnal, terrena, materialista, focada nisso aqui, ó, uma instrução, uma orientação para essa pessoa? Sendo que eu sou acostumado a falar dentro da palavra, falar de Davi, aleluia, falar de Gideão, falar dos heróis da fé. Uma pessoa que isso aqui era só um livro, creio eu que hoje já mandou para essa pessoa esse entendimento. Como, aleluia, eu daria para essa pessoa conselhos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, a mim e a essa pessoa, me dava a palavra de sabedoria. Aí eu falei para essa pessoa o seguinte: olha, o que caiu não foi você. A tua empresa deu ruim, acabou-se. Mas você não é a sua empresa. Você é um homem, é um humano. Você é uma criatura de Deus. Deus tem algo para a sua vida. Aleluia! E você não tem noção do que é ainda. Mas Deus tem um propósito contigo. Glória a Deus. Esqueça o que aconteceu com a tua empresa. Se ela, aleluia, foi à falência, se ela caiu, se ela não está mais de pé. Ela se acabou, mas você ainda está vivo. Recomece outro negócio. Aleluia, Jesus. Se a pessoa entendeu, eu não sei, mas eu estou relatando para os irmãos. Essa foi uma das palavras com sabedoria que Deus me deu para transmitir para a pessoa. Aleluia. Porque na vida há tempo para tudo. Há tempo para a gente raciocinar algo que a gente quer. Mas com qual finalidade, afinal? Aleluia. Se o que está nos aguardando é uma morada celestial e eterna, por que nós vamos ficar projetando objetivos, planejando, arquitetando, calculando, raciocinando, né? Criando estratégias para estar estabilizado financeiramente, para viver bem, numa vida tão passageira, numa vida tão momentânea? Se a palavra do Senhor nos revela que a nossa leve e momentânea tribulação não se há de comparar com a glória que não há de ser revelada. Deus, Senhor da glória. O que é essa vida, afinal? Não estou desmerecendo a criação de Deus terrena. Tudo é maravilhoso, irmãos. Eu amo a natureza de Deus. Por isso que eu trabalho com plantas, porque eu amo. Para mim isso é uma arte viva que o nosso Pai criou para embelezar o mundo que Ele criou para nós. Só que a lógica dessa palavra é que essa vida, irmãos, ela é muito pequena para a gente se frustrar tanto com as coisas que dão errado. Essa é a realidade. E outra realidade é, como foi falado hoje, nem todos ouviram porque não estavam no estudo bíblico, é que o nosso coração ele é enganoso. Só os irmãos lerem lá em Jeremias 17:9. O coração é enganoso.
Muitas vezes nós queremos coisas, aleluia, só para se frustrar com aquilo ali depois. O nosso foco tem que ser Cristo. É Ele. Ele tem que ser o nosso foco. Por isso o apóstolo Paulo deixou registrado para nós: prossigo para o alvo, que é Cristo. E foi falado hoje aqui que aquele que se alistou, aleluia, não se embaraça com coisa dessa vida, a fim de agradar aquele quem o alistou para a guerra. Se eu sou escolhido de Deus, se os irmãos são escolhidos de Deus, o que somos agora? Instrumentos vivos. Somos sim instrumentos vivos. Aleluia. Eu não sei tocar nenhum instrumento musical, não tenho nenhuma vergonha disso. Não tenho nenhuma vergonha. Admiro quem toca, fico muito alegre. Mas eu me alegro porque eu sei que eu sou um instrumento vivo. Amém, Jesus. E quando nós reconhecemos que somos instrumentos vivos pela misericórdia de Deus, é onde que desperta no nosso entendimento uma grande responsabilidade. Que ainda que somos humanos, há momentos que temos que esquecer que somos humanos e se lembrar que somos instrumentos vivos. Aleluia. Por que ficar paralisado por causa de frustrações? Por que deixar de fazer a obra do Senhor porque alguma coisa deu errado? Estou desanimado porque não aconteceu como eu queria. Eu estava ali ontem, aí o diácono Carlos perguntou: cadê o irmão fulano? Estou sentindo falta dele. Aí eu pensei: meu Deus, Jesus. o diácono Carlos está perguntando onde está o irmão tal, que não me convém dizer quem é. Sim, Jesus. Aí o Espírito Santo foi lá no meu coração, na minha alma, e me fez lembrar, aleluia, Tiago 2,17: aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Deus Santo. Aí eu pensei: meu Deus do céu, me perdoa, porque eu estou em pecado, porque eu sei o que eu tenho que fazer, e até esse irmão tal. E quando eu pensei em ir, fui impedido. Mas eu fui impedido naquele momento e nos outros momentos, porque eu não fui. Deus. Aleluia. Então eu acabei me deixando levar pelo acomodismo. Aí, pela misericórdia do Senhor, ainda tendo oportunidade, eu peguei e fui lá no irmão. Conversei com o irmão, a conversa fluiu, o irmão desabafou comigo, aleluia. Trocamos, né, o amor um com o outro, com carinho de irmão para irmão. Falei: eu te amo, meu irmão. Nós temos um vínculo tremendo na obra do Senhor. Você é importante para mim. Então agora eu já não preciso mais ficar envergonhado comigo mesmo. Deus me deu tempo para fazer aquilo ali, eu fui lá e fiz. Agi como um instrumento de Deus. Mostrei o meu amor ao próximo e dei uma palavra. E a palavra que eu dei para o irmão foi uma palavra que eu vou falar com os irmãos aqui agora. Tome cuidado. Começando por você mesmo. Falei para o irmão: irmão, eu tenho que tomar cuidado comigo. Eu tenho que tomar cuidado com a minha esposa. Eu tenho que tomar cuidado com o meu pastor. Eu tenho que tomar cuidado com a minha mãe. Eu tenho que tomar cuidado com os meus irmãos. Eu tenho que tomar cuidado com tudo que me rodeia. Porque eu posso me decepcionar. Não porque eles vão me decepcionar, mas por causa da minha expectativa naquilo que eles podem fazer por mim. Eu posso me decepcionar. E a minha decepção me atrapalhar na caminhada. Mas o único que não vai me decepcionar é Jesus Cristo. Ele não vai me decepcionar. Então por isso eu tenho que me manter focado nele. A palavra foi linda, que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Aleluia. Eu já me afastei
dele. Mas como assim, irmão? Foi afastado dele. Porque quando nós estamos bem perto dele, aleluia, como João, o discípulo João estava ali, ó, bem pertinho de Jesus, intimidade, eu estou falando de intimidade. Se eu tenho intimidade com o irmão William, com o diácono Luiz, presbítero Amauri, aleluia, e todos os irmãos, essa minha intimidade me dá, aleluia, a legalidade de estar junto. Eu estava na casa missionária Ana, estávamos lá conversando, intimidade. Se eu não tivesse intimidade com ela, eu não estava lá. O tempo que fiquei, entraria, tomaria um café e ia embora. Quem não tem intimidade, aleluia, a presença não é agradável. Agora, quem é íntimo da gente, a gente nem quer que vá embora. Não é verdade? Aleluia. Então, temos que caminhar com Jesus, só que muito próximo dele. Muito próximo dele. Outra coisa na questão do tempo, pois há tempo para todas as coisas. Jesus Cristo foi batizado por João Batista com 30 anos de idade. 30 anos de idade era a idade que naquele tempo as pessoas eram batizadas. 30 anos. Antes, a pessoa estudava, aleluia, os pergaminhos. Então imagina agora Jesus Cristo sendo Deus, com a missão de salvar os seres humanos, aleluia, andando, né, em Jerusalém, antes dos 30 anos, quando criança, andando pela Galileia, Jericó, várias cidades, vendo paralíticos, cegos, aleluia, mudos e demoniados, pessoas com todos os tipos de problemas, e ele não poder fazer nada, porque ainda não era o tempo dele fazer. E a maturidade dele de ver alguém sofrendo, aleluia, e ainda não ser chegada a hora dele ajudar. Aleluia. Ele tem que passar por cima, superar e suportar, porque ele estava sofrendo, aleluia. Pensa comigo, uma coisa muito lógica. Ele sendo um amor, Deus é amor, Deus é luz. Se você ler a palavra vai encontrar isso, Jesus é Deus. Então ele sendo luz, foi falado, né, hoje no estudo lá em João 1, que ele é a luz que ilumina todo homem. Glória a Deus. Calma aí, deixa eu ver esse horário aqui. Senão eu extrapolo o horário. Estou tendo horário ainda, né? 8h47. Até 9 horas, né? Isso. Então, Jesus sendo luz que ilumina todo homem, sendo amor que ama a humanidade. Glória a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus sendo o amor enviado à terra, vendo as pessoas caídas na sua dor, aflições, angústia, querendo, né, fazer algo, mas ainda não era o tempo de fazer aquilo. E isso sendo uma obra, aleluia, uma missão maravilhosa. Aleluia. Ele respeitou o tempo. Agora uma pergunta aqui, para mim e para os irmãos. Por que às vezes nós ficamos tão inquietos com coisas banais, propósitos, objetivos? Vou falar uma coisa para os irmãos. Não é para me aparecer não, tá, irmãos? Longe de mim. Aleluia. Eu não sei se isso é o que eu tenho, né? Que Deus me deu é dom. Eu não sei. Eu não ligo para nada dessa terra, irmãos. Não ligo, não. Não ligo. Não me preocupo.
não me preocupa. Eu poderia dar alguns exemplos aqui, mas eu estou raciocinando rapidamente se vai edificar. Vou dar alguns exemplos. Minha tia me deu um terreno há 4 anos atrás. Até hoje eu não fiz nada lá. Estou nem aí para isso. Hoje eu estou tendo condições de começar a construir. Quando no meu coração começa a querer brotar alguma ansiedade, eu oro a Deus, Deus já tira aquilo ali. Porque não é dessa maneira que Deus quer que eu viva. Aleluia. Deus quer meu coração inteiramente para Ele. E não ansioso com as coisas que... Sabe por quê? Eu tenho 28 anos de idade, sou jovem. Eu posso viver pensando que eu tenho uma vida inteira pela frente. Vou morrer com 70 anos se Jesus não voltar até lá. Quem me garante? Tenho que viver o hoje, o agora. Aleluia, Jesus. Agora eu vou falar algo para os irmãos entenderem. Por que a diaconisa Rosângela ama o versículo a alegria do Senhor nossa força? Também é um versículo que eu amo. A alegria do Senhor é a nossa força. Isso é verdade. Aleluia! Sabe o que alegra a Deus? A gente viver cada dia como se fosse o dia da vinda dele. Aleluia, Jesus. Preocupado como está a nossa condição para ser salvo. Isso é o que é mais importante. Isso é o que mais vale. A nossa salvação. A palavra só fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Temos que ser fiel a Deus em tudo. Todo dia pegar na Bíblia e ler. Todo dia dobrar o joelho e orar. Todo dia. Não é só quinta, sábado e domingo. Não é. Todo dia. A gente não sabe, irmãos, que dia vamos morrer. A gente não sabe que dia Jesus vai voltar. Deus santo. O que é mais importante é a salvação, irmãos. Aleluia. Nada é mais importante que isso. Para finalizar, aleluia. Olha só a importância que nós temos para Deus. Preste atenção nisso aqui. Eu sei que cada um aqui está prestando atenção. Preste atenção nisso. Nós somos muito importantes para Deus por vários motivos. Mas eu vou falar qual é o motivo que está no meu coração para dizer. Satanás morava no reino de Deus. Ele via Deus face a face. Satanás era Lúcifer, querubim ungido. Era um tipo de símbolo de perfeição. Era Lúcifer. Ele quis ser Deus. Conspirou contra Deus com uma terça parte dos anjos. E Deus expulsou ele do céu. Porque ele pecou contra Deus. Por causa da concupiscência, que significa inclinação para o mal. Ele era perfeito. Ele era. Aleluia. Ele era perfeito. Tinha santidade nele. Tinha. Porque no céu não entra pecado. Então tinha. Só que se perdeu. Ele e uma terça parte dos anjos. Deus não deu a Satanás e aos anjos segunda chance. Não deu, não. Se rebelaram, foram expulsos. Sentença, castigo, inferno, dor, sofrimento, por toda a eternidade. Isso foi para Satanás e os anjos. Aí o ser humano foi criado, Jardim do Éden, legal. Infelizmente, o diabo fez Eva pecar. Foi danada. Adão viu que aquele fruto na mão dela não era qualquer um. Vendo que os olhos dela
comeu. Vacilou. Foram expulsos do jardim do Éden. Só que nesse ser expulso do jardim do Éden, eles não foram automaticamente condenados ao inferno. Tiveram mais chance de ter comunhão com Deus. Aí agora eu vou falar aqui uma coisa muito séria. Eu, Rafael, sou pecador. Peco em pensamento, peco em palavras, peco em atitude. Porque aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então se eu vejo alguém necessitado e não ajuda, eu estou pecando. Quando eu falo não ajudo, não é no sentido de tirar o que eu não tenho e dar e pã. E que a gente assim, né? Tudo tem o seu momento. Não é de forma louca e desesperada, não. É dentro da condição. Só que eu quero dizer é que nós, por mais que erramos e falhamos, e erramos e pecamos, e vacilamos com Deus, e por aí vai, uma vida toda errada, uma imundície de erros e pecados e falhas, até o último momento, teremos a chance de se arrepender, ser perdoado e ser salvo. Então é por isso que é difícil ser servo de Deus. Porque Satanás, não tendo mais chance, vendo nós com a chance de morar no céu pela eternidade, ele investe pesado. E por que a gente vive tão distraído? Viva com foco, irmãos. Vivam com foco. Vivam cada dia como se fosse o último dia. Por favor, irmãos, sigam esse conselho. Sigam esse conselho. Isso é uma estratégia de superar os problemas. Pode estar tudo dando errado, mas pense, calma aí. Está dando tudo errado, eu estou angustiado, eu estou aflito, eu estou fraco, eu estou desanimado. Mas se hoje fosse o último dia da minha vida, eu quero ir para o céu. Então eu vou dar o meu melhor para Cristo. E assim agradeço a rica oportunidade de vida. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor.